O cara chega aqui e ele fala: gastei 40 mil e fiz 120 milhões. Você trabalha com internet a sua vida inteira. Vocês trabalham também, certo? Alguém aqui já trabalhou com tráfego pago? Alguém que tá me assistindo trabalha com tráfego pago? Sabe que isso é impossível. Ele tá tentando o foro privilegiado. Pra quem não sacou qual que é a do Pablo Marçal, ele quer a imunidade parlamentar. Porque qualquer um que pesquise as suas atividades entende que o seu enriquecimento é no mínimo suspeito. Maneira, só É que se o Pablo Marçal precisar ajoelhar para lamber o Ricardo Nunes, ele lambe. Tá? Não tem problema nenhum. Ei, já pensou ganhar em dólar através da internet, mesmo que você não precise aparecer e muito menos falar inglês? Se você quiser saber o treinamento completo, o que é o Metadólar, clica no link aqui embaixo que você vai entender tudo e vai começar a faturar em dólar através da internet. Você não fica indignado? Eu sei assim que aqui você tem que ser sempre gentil com seus convidados, e sempre é. Mas eu lembro de uma que você tá falando com o Pablo Marçal. Nesse dia, ele veio aqui e me deu 40 mil reais e a gente transformou em 120 milhões. Aí você falou: caralho, mas como tem otário, né? Bem espontâneo o seu, né? E ele falou: não, você tá falando do lançamento que eu fiz, tal, o loteamento que eu fiz. Aí ele já misturou curso com loteamento, a gadaiada imunda dele, que é a mesma gadaiada do Bolsonaro. Eles aí são as viúvas da mitagem do Bolsonaro. Como o Bolsonaro agora broxou, né? Eles precisam do novo imbecil. Esse é o... Tu acha? Eu acho que são duas galera, assim, eu acho que uma galera assim menos. Eu acho que a galera do Pablo Marçal, ela é uma galera parecida com do Bolsonaro, mas que menos, sabe? Assim, não é assim, era bolsonarinho e agora é Pablo Marçal. Eu não sei, é uma galera escrota da mesma forma, uma galera ignorante, burra, de QI 83 da mesma forma. Mas é interessante, cara, que o cara chega aqui e ele fala: gastei 40 mil e fiz 120 milhões. Você trabalha com internet a sua vida inteira. Vocês trabalham também, certo? Alguém aqui já trabalhou com tráfego pago? Alguém que está me assistindo trabalha com tráfego pago? Sabe que isso é impossível. Nem mesmo em públicos altamente aquecidos você faz 120 milhões com 40 mil reais. Isso é impossível, isso não existe. Pergunte para qualquer pessoa que trabalha com tráfego pago. Pergunte para qualquer pessoa que estuda música, vendo um palhaço como o Pablo Marçal falando a respeito de música. Pergunte para qualquer pessoa que entenda de helicóptero, vê um Pablo Marçal falando de helicóptero. Qualquer pessoa que entenda de Ayrton Senna, um Pablo Marçal falando de Ayrton Senna. Um Pablo Marçal falando de empresas. Um Pablo Marçal falando de qualquer coisa. Isso só engana imbecil, cara. Eu lembro que ele aqui no podcast, ele falou assim: eu duvido que você tenha a capacidade de aguentar se você tiver um balão de R$1 milhão. Você tava tomando prejuízo de R$1 milhão aqui. Cortaram a sua monetização e o caralho e tal. E ele querendo te ensinar o bagulho. E ele te dizendo quanto é que você ia ganhar se você seguisse a lábia dele. Vai se fuder, cara. Vai pra puta que pariu um cara como o Pablo Marçal. E essa galera dele. Mas ele é um bicho... Tu acha que ele é um bicho que vai ser mais recorrente na política de agora em diante? Ele tá tentando o foro privilegiado. Pra quem não sacou qual que é a do Pablo Marçal, ele quer a imunidade parlamentar. Porque qualquer um que pesquise as suas atividades entende que o seu enriquecimento é no mínimo suspeito. Mas não era só ele ficar quieto em vez dele arrumar todo o problema que ele arrumou? Quando você tem imunidade parlamentar, você faz o quê? Tá lá essas velhas do Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi presidente da República. Mas essas velhas lá que foram cagar na mesa do Xandão, etc., tá todo mundo preso. O Bolsonaro, porque tá comendo pastel com o irmão do Gilmar Mendes, eles entendem que ele vale como uma peça política. Então tá solto. O Marçal quer ser o quê? Quer ser uma figura política. Pra gozar de um sistema judiciário que é absolutamente falho do Brasil, para alguma benesse que ele possa ter. Então ele vai lá, se precisar, no começo, ele começou a entender o jogo depois, né? Se ele precisar falar que Bolsonaro e Lula são iguais, ele fala. No começo, você lembra? Ele fala: pra mim a diferença entre Lula e Bolsonaro é que só falta o dedo, um falta o dedo. Aí depois, se precisar seguir o Bolsonaro com a cadela imunda, que é o que ele faz hoje, ele faz. Porque sociopata é assim. Sociopata. Eu estava falando com você aqui nos bastidores. Um cara que manda uma mensagem pro Datena, mandou uma mensagem pro Datena, dizendo: me desculpa, tal, etc. E depois, no mesmo dia, o cara tá falando: ei, pegou no priquitão ou não pegou? Você é jeque, você é estuprador. Você é conhecido na cadeia. Você pagou ela pra ficar em silêncio.
sendo que o caso foi arquivado, né? Agora a menina muda a versão dela. Mas enfim, ele não tem que provar? Ele tem que provar. Porque senão é muito fácil... Veja, como seria escroto? Chegar um candidato pro Pablo Marçal e falar o seguinte: tu molesta tuas crianças, né? Tem aqui nesse podcast um molestador que molesta os seus próprios filhos. Isso é mentira, tá? Não tem nada a ver com verdade. Uhum. Aí o Pablo Marçal, não, mas isso nunca aconteceu. Eu vou provar que você molesta os seus filhos. No último debate eu vou provar. Isso não é uma canalice? Você não rompe com o próprio tecido que deveria ser civilizacional. Uhum. Então, quando os caras falando a Tramontina foi injusto, tu agora é comunista, né? Não, eu sou o Gordão Censuras. Gordão censura. É esse o apelido, Jean? Gordão Censura. Quando o Datena tá falando... E o Datena é um... Eu tenho um nojo do Datena. Oxi, por quê? Eu tenho, cara. Você já viu o Danilo Como personagem político. Como pessoa que ele é. Tá. Tu já viu o Danilo Gentili contando as histórias do Datena no bastidor? Não. Então procure Tá, saber. vou procurar saber. O cara chega lá, o Diguinho, lá no negócio, vai deixar um negócio no camarim do cara. Vai sair daqui, seu filho da puta. Sabe? Então, assim, as histórias do Datena... Ele é um cara grosso e o cacete, né? Mas, quando ele chega e fala o Marçal é um bandido, ele é um bandido. Ele é condenado por isso. Ele é condenado por lesar aposentados, pensionistas, da maneira mais porca possível. Depois ele usa essas mesmas listas. Hoje em dia, a galera... Você acha que ele manda esse negócio de curso e tudo mais pra qual lista de e-mail? Desde aquela época, velho. Desde aquela época. Tá? Então, o Datena fala, você é um bandido, você é condenado por isso. A minha mulher sofreu uma tentativa de estupro, que é a história que o Datena conta, certo? E o caso da mulher lá da Band foi arquivado. Isso não é muito fácil, chegar qualquer pessoa aqui, Igor, você meteu a mão na minha prequita. Prova, porra. Prova, caralho. Certo? E foi arquivado. A própria polícia, a própria justiça eles viram que não existia materialidade mínima para que esse caso fosse para frente. Essa é a verdade. Mas o que tu acha do... Não, calma aí. Aí quando ele fala bandido, o Tramontina interrompe, não é? Fala, não, você está aqui advertido. Aí o Datena pega os seus 200 quilos, aquela cara de broa e fica quieto, né? Aí quando vai uma... Tá tentando parar de rir. A baleia fica quieta. Aí ficou quieto, pronto. Ele advertiu. Cara, eu acho que uma das coisas mais legais do teu canal, inclusive, é como tu é engraçado. Tá ligado? Não sei se é querendo ou sem querer, mas é engraçado. Sem querer, mas o bicho é gordo. Ele ali grandão, gordão, né? Ele ficou quieto. Tramontina... O Tramontina é sensacional, cara. Como é que os caras podem falar de um cara como Tramontina? Eu lembro, cara, quando eu era pequenininho, eu acordava, minha avó tava lá de manhãzinha assistindo o Tramontina. Adoro o Tramontina. Era louca pelo Tramontina, né? Aí chega lá esse corno, sociopata. Nos últimos segundos do debate, ele fala assim, ele viu que caiu, né? Ele mesmo fala, caiu, tá aqui 1 milhão assistindo, agora 500 mil, agora eu vou lacrar, vou ser o Marçalzão. E aí ele começa a falar, não, vamos prender o prefeito de São Paulo. Certo, tem acusações sérias em cima desse tranqueira, que é o Ricardo Nunes? Sim. Mas ele tem autoridade para prender? Prefeito tem autoridade para prender o quê? Prefeito tem autoridade para mandar na Polícia Federal? Só um povo burro brasileiro acredita nisso. Os caras não sabem qual que é a função. Se ele precisar... O que você não entende, meu caro 83, é que se o Pablo Marçal precisar ajoelhar para lamber o Ricardo Nunes, ele lambe. Tá? Não tem problema nenhum. Então ele chega lá, nós vamos prender o Tramontina, avisa, ó, você não pode falar isso. Tá? Você tá avisado, são os últimos 30 segundos, aqui você não vai fazer essa palhaçada. Fala de novo. Depois fala de novo, o cara fica parado com aquela cara de trouxa. Nós vamos prender mesmo, caralho, aí dá aquela putaria toda. Você tava vendo. Eu tava na andar de baixo, Você vê que esses imbecis que defendem um cara como o Marçal, eles começam a inventar que o marqueteiro do Ricardo Nunes, que é um gordo palhaço também, tá, sabe? Deu uma risadinha e levou um soco. Eu achei que foi engraçado. Ele tomou um soco. Cara, eu descobri o que rolou legalzão o que hoje, porque então, os caras tava... Pronto, você vai contar. Tava lá. Conta.
Tá, tem um vídeo aqui de bastidorzão que acho que foi tu que fez, né, Criano? Que é uma criança que assim, do lado do cara que filma, assim, mostrando a hora que o Tramontina expulsa o Marçal, né? Aí o Marçal tá saindo aqui assim, a galera começa a bater palma assim, ele filma. E aí quando ele vira, cara, a primeira coisa que aconteceu foi o socão na cara do maluco. Então. Eu pensei que tivesse sido fruto de uma discussão longa, qualquer coisa assim. Mas, na verdade, eu acho que o maluco riu, aí alguém começou a filmar, ele meteu a mão pra parar de filmar e tomou um socão na cara. Eu acho que foi essa sequência. A galera do Marçal tá tentando justificar por causa disso, né? O cara deu um soco na cara. Mas veja só, vamos colocar aqui na balança, vamos fazer um pequeno exercício de paridade. O que é pior? Um sujeito, marqueteiro, com a cara de broa, rindo, e quando ele tá rindo, alguém filma, aí ele coloca a mão na frente. Ou eu chegar aqui e falar, Igor, você é estuprador, você meteu mesmo a mão no priquito, você na cadeia é conhecido como Jack, né? E você pagou a pessoa que você estuprou pra ficar quieta. Aqui, proporcionalidade, o que você acha pior? Hã? E aí os caras... Mas eu não sei se é essa a melhor comparação, porque o que aconteceu ali foi... o cara do Nunes, na real, né? Não tinha muito a ver com o Datena, que é isso que você tá falando. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte. Essa galera justifica a porrada que o cara deu porque o cara tava rindo e tomou o celular. Ao mesmo tempo que essa galera acha injustificável o Datena dar uma cadeirada pro cara chamar ele de estuprador e o cacete a 4. É o mais acertado dar uma cadeirada no cara? Não. Não. Só que ali, meu irmão, você compreende o que aconteceu. Principalmente se você for e souber que é injusto, que você é inocente. Você é inocente. E é que aquilo é injusto. Se eu sei disso, cara, e o cara ainda fica assim, vem cá, você não é homem de bater na minha cara. Você não é homem... E depois, olha só, este merda é tão merda que depois que ele... Caralho, tu odeia o Pablo Marçal no último. Muito. Assim como eu odeio todo tipo de canalha, com Bolsonaro, Lula, Boulos. Se tu tivesse com uma arma na cabeça no segundo turno, calma aí, no segundo turno, uma arma na cabeça pra tu votar em Pablo Marçal ou qualquer outro candidato. Tu ia votar em qualquer outro candidato? Tu vai ter capaz de votar no Boulos? Não, eu falo assim, eu voto no Marçal. Eu voto no Marçal porque eu vou ganhar muito dinheiro se esse cara for eleito. Eu vou ganhar muito dinheiro. E essa galera toda que agora tá me xingando vai no meu canal com o rabinho entre as pernas e dizer assim, caralho, tu tava certo. Tu tava certo. Porque o que esse cara vai cagar em São Paulo não tá escrito, cara. Não está escrito. Então veja só, ele estava lá, só voltando ao meu raciocínio, ele estava lá, é o cara que diz que bate em tubarão, que espanta onça, que é o Iron Man, que é a porra toda, que é o pica das galáxias, não conseguiu escapar da cadeirada de um velho de 200 quilos. E depois ele de não conseguir escapar da cadeirada de um velho de 200 quilos, ele ainda vai pra ambulância com os deitão bem estralados e branco, com oxigênio. Um porra desse merece o quê? Olha só, e olha só como essa cadeirada foi didática. Foi didática. A cadeirada foi didática. No podcast seguinte, ele falou, agora vocês já viram o meu pior. Agora vocês vão ver o meu melhor. Vocês vão ver o Marçal gestor. Vocês vão ver o Marçal... Olha só o que uma cadeirada faz. Isso foi o maior gesto de amor ao próximo que alguém poderia fazer. Foi aquela cadeirada. Mais do que uma surra de mãe. Uma coisa fantástica. Entendi. Porque o pai dele não bateu nele, né? Porque você vê o pobre do pai... O Ramiro estava até comentando comigo. Cara, fiquei com dó do pai dele. Porque enquanto ele estava metido nessa quadrilha de assaltar pessoas, o pai dele fala... Tem uma ligação que a polícia pegou do pai dele com ele. Você chegou a ouvir ou não? Porra, pessoal, procurem áudios do Pablo Marçal. Ele tá brincando de... Mas é que eu não preciso ser convencido de nada. Você sabe que ele é um vagabundo. Entendi. Nesse sentido. Tá, né? Mas olha só. O pai dele liga pra ele e fala assim, meu filho, nosso nome vale mais do que prata, vale mais do que ouro fino. Não se mete com esses caras, não faz isso, meu filho. Tá, pai, já saí, pai. Aí você vai ver hoje. No partido do cara tem o quê? O que tem lá? Cara... Mas que tu odeia demais o cara, mano. Cara, como é que você pode não odiar... Ninguém ama o bem se não odeia o mal. Pra começar pra aí. Você não ama o bem se você não odiar o mal. A minha tia mesmo caiu num golpe desses caras aí, de banco e tudo mais. Perdeu tudo, a pobrezinha. Você tá entendendo? Uhum. Como é que você pode não odiar...
E eu não odeio ele como pessoa, eu odeio aquilo que ele faz, certo? Porque o dia que ele se sentir arrependido, for transformado em Cristo de verdade, sabe? Ele não mente a respeito das coisas que ele fez. Ele fala de fato, me perdoem, eu lesei essas pessoas, eu participei dessa quadrilha e isso me envergonha muito, mas esse Marçal não existe mais. Porque Cristo faz isso, transforma a pessoa. Não, ele mente até hoje. No dia em que ele for transformado, aí eu não odeio mais aquilo que ele faz. Eu o amarei em Cristo. Mas até lá é impossível. Como é que você pode amar uma pessoa que lesa os outros, que tem comportamento de sociopata, que fala para uma filha que ela é responsável pela morte do seu pai por crack, você tá entendendo? Que quando um funcionário da empresa dele morre, o senhor não se sente responsável por isso? Nada, nenhuma. E tá aqui a minha homenagem a ele, escreve o nome do cara de canetinha no tênis. Como é que você não fica indignado com isso? E essa galera se acha cristã. Eu que sou o anticristo, porque falei, meu irmão, é justificável um velho dar uma cadeirada débil num palhaço desse. Uma cadeirada que não fez nada. Você viu num podcast que no dia seguinte ele apareceu com a mão enfaixada, né? O palhaço. Aí ele no podcast, dando risada com a própria mão enfaixada. Então, assim, ninguém ama o bem se não odeia o mal. Esses caras são a representação do mal. Lula, Bolsonaro, Pablo Marçal. É a representação do anticristo. Quem vota num Pablo Marçal, quando o anticristo chegar nessa terra, que vai ser infinitamente mais inteligente que um Pablo Marçal, dizem as profecias do último livro, que o anticristo virá e todo mundo irá atrás dele. Não interessa se você acredita de maneira literal, metafórica, etc. Mas o imbecil que ajoelha pro Pablo Marçal e o defende nas redes sociais, você há de convir comigo que quando chegar o anticristo, ele até empina a bundinha, né? Agora vem. Lá ele. Cara,